Hoje é dia de estreia no LTV e você vai conhecer uma história emocionante de um fã que viveu uma epopeia para conhecer a Xuxa. Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje é dia de estreia aqui no canal, eu resolvi fazer esse vídeo para ler os comentários, como eu já fiz algumas vezes, para responder, né, porque vários acabam passando batido, acabam não percebendo, porque não recebo notificação, enfim, por alguma razão acaba não chegando ao meu conhecimento, e também porque eu quero ouvir suas histórias. Me mande suas histórias, me conte através dos comentários, pode ser também através do Instagram. Se você quiser gravar vídeos contando sua história, também será muito bem-vindo. E eu também, em algumas ocasiões, posso conversar com alguma pessoa que seja mais conhecida, mais famosa, como eu já fiz algumas vezes, né? Aqui no canal eu já conversei com o Rodrigo Marques, já conversei com a Beth Balanço, né, da Chacretes. E hoje eu vou contar a história de um rapaz, é um fã da Xuxa. Ele está inscrito aqui no canal, também está no clube de membros, o Adriano. Ele é argentino, mandou uma história linda, é longa, mas é muito emocionante. Eu vou te contar a partir de agora. O que será narrado aqui são fragmentos das minhas memórias vistas da minha perspectiva. Tenha em mente que esses acontecimentos ocorreram há mais de 30 anos, em outra época, com infinitamente menos possibilidades do que as que existem hoje. Comecei a trabalhar aos 14 anos com meu pai, aprendendo o ofício da refrigeração, enquanto estudava eletrônica em uma escola técnica. Isso me permitiu bancar meus próprios gostos desde muito jovem. Aos 17 anos, já havia me apaixonado profundamente e sofrido com a perda desse amor, o que me levou à música hard rock e heavy metal, cabelo comprido, couro, taxas, o clássico estereótipo dos anos 80. Quem não me conhecia atravessava a rua para não passar perto de mim, mas isso nem era ruim naquela época, porque eu só queria ficar tranquilo. Aos 18 anos, quis novamente me relacionar e podemos dizer que ela foi meu segundo amor. Até ficamos noivos, com anel de prata e tudo. Aos 19 anos comprei um ciclomotor de 50 cilindradas, comecei a estudar na universidade e aos 20 já tinham me roubado o ciclomotor. Eu havia abandonado os estudos e comecei a trabalhar muito. Comprei então uma moto de fabricação local de 200 cilindradas. O verão de 1990 e 1991 era o cenário quando tudo começou. Naquele momento, não sei porquê, uma ideia simples surgiu na minha cabeça. Eu queria ir ao mar. Havia 3 opções: o litoral atlântico do meu país, o Chile e o Brasil. Das 3, a única que tinha água quente era o Brasil. Eu me lembrava de ter ido, quando criança, ao Mar de Plata e também lembrava que não gostei da água fria. O Chile era igual. Então, por eliminação, o destino escolhido foi o Brasil. Quando falei com Graciela sobre ir de férias ao Brasil, ela disse que não queria ir, mas que eu podia ir sem problema. E assim foi que em abril de 1991, com 21 anos, parti rumo a Torres, no Rio Grande do Sul, Brasil. Para economizar, eu costumava comprar comida para a viagem num lugar local. Enquanto esperava prepararem a refeição, havia uma TV ligada. Nessa tela vi pela primeira vez o show da Xuxa. Na verdade, trechos durante a espera. Eu não entendia nada do que ela dizia, mas havia algo ali. Nunca soube explicar o que vi, o que me atraiu de forma irresistível. Hoje, 32 anos depois, eu tenho essa resposta. As férias acabaram e voltei para a Argentina. Aqui, pela TV, fiquei sabendo que aquela loira chamada Xuxa começaria a apresentar um show no meu país. Antes de sair de férias, eu havia comprado um carro. Ele já estava sendo restaurado junto com meu amigo Marcelo. Junto com ele, assistíamos todas as tardes ao show da Xuxa, um programa para crianças, mas que de alguma forma tocava nossos corações. Aos poucos, fomos, nos interessando mais por uma ou outra paquita. Era algo absolutamente visual. Não conhecíamos nada sobre aquelas pessoas, nem mesmo sobre a Xuxa. Minha primeira opção foi a Flávia, mas posso confessar que não me envolvia, porque preciso conhecer a pessoa para sentir algo completo. Então era apenas uma brincadeira diante da TV. Marcelo escolheu Ana Paula Almeida, e nunca mudou sua escolha. Quando o carro estivesse pronto, daí iríamos ao Rio de Janeiro para conhecer aquele mundo que víamos pela TV. Decidimos não ir a Buenos Aires, mesmo sendo mais perto. O carro foi pintado de vermelho e a data escolhida foi outubro.
Quando contei meus planos à minha namorada, ela simplesmente foi embora. Restaram apenas alguns bilhetes, 3 fotos e um anel de prata de noivado. Havia peças que não conseguíamos encontrar para o carro. Chegou outubro e tomei uma decisão, naquele cruzamento da vida. Iria de moto até o Rio de Janeiro e enfrentaria tudo sozinho para alcançar aquele mundo, aquela dimensão. Parti no dia 12 de outubro de 1991. Não sei porque eu tinha a letra de Luna de Cristal gravada em mim, que funcionava como farol, guia e proteção, como se fosse uma profecia, e eu cheguei lá. Me vi de repente na esquina do Teatro Fênix, no Jardim Botânico. Não podia entrar, não tinha ingresso. E me diziam, pelo pouco que consegui entender, que todos os ingressos estavam esgotados até o fim do ano. Sentado na calçada, lamentando minha má sorte, pensando no que fazer, vi Oswald Berry, o coreógrafo, atravessar a rua. Lembrei que ele era uruguaio. Esperei ele voltar e fui falar com ele. Expliquei quem eu era e o que fazia ali. Ele me pediu que esperasse junto a uma portinha por onde entrou. Passaram 20 ou 30 minutos e ele voltou. Me deixou entrar. Já na arquibancada, junto a muitas outras pessoas, finalmente pude assistir a gravação de um show por dentro. Se não me engano, foi em 16 ou 17 de outubro. Eu não tinha uma boa câmera, então as poucas fotos que tirei estão muito distantes ou são bem ruins. Tirei minha primeira foto de uma Paquita de perto. Sem saber, havia estado conversando com a mãe da Ana Paula Almeida e no intervalo ela veio e aproveitei a oportunidade. Conheci uma garota da arquibancada. Nívia era o nome dela. Já do lado de fora, Nívia me perguntou o que eu ia fazer e eu disse que procuraria um posto de gasolina para dormir, como vinha fazendo durante toda a viagem. Ela regalou os olhos e disse: "Você não pode dormir na rua, vão te assaltar ou coisa pior." E me levou para sua casa. Lá passei alguns dias. Iniciei o retorno ao meu país. A viagem foi igualmente difícil, mas sem contratempos, até o Rio Grande do Sul. No meio do caminho, entre Osório e Porto Alegre, o pistão da moto se furou. E como não havia peças de reposição, tive que deixá-la em uma loja onde prometeram cuidar dela. O retorno terminou de ônibus e na minha cabeça já giravam ideias de como e quando voltar para buscar a minha moto. Mas mais importante do que isso era como voltar ao Rio e levar meu amigo comigo. Não foi difícil convencer o pai do meu amigo Marcelo a deixá-lo viajar comigo. Eles eram de uma família de mecânicos de automóveis, então, usando a quebra da moto como desculpa, foi fácil conseguir a permissão. Com tudo pronto, fizemos a viagem de ônibus, primeiro de Córdoba a Uruguaiana e depois de Uruguaiana ao Rio, 48 horas dentro de um ônibus. Procuramos Berry para nos deixar entrar e assim ele fez. Acredito ter manifestado minha eterna gratidão a ele em alguma ocasião posterior, pois sem ele, esse elo da cadeia, nada teria sido possível. O que veio a seguir foi parecido com outubro. Fotos de má qualidade, o rosto de Marcelo radiante de alegria, subindo e descendo nas arquibancadas, olhando tudo incrédulo. E para nossa sorte, a gravação envolvia as Paquitas cantando uma música inteira. Parecia que nada poderia ter sido melhor, mas teve mais. Quando a gravação terminou e estávamos indo embora com todos os outros, uma garota da arquibancada nos abordou falando espanhol. Seu nome era Maria, de Buenos Aires, Argentina. Ela se apresentou, nós também, e nos perguntou por que estávamos indo embora. Dissemos que a gravação havia acabado. Ela nos contou que haveria mais gravações e que, por sermos estrangeiros, poderíamos ficar em quantas quiséssemos. E assim fizemos. Mesmo com um certo sentimento de culpa, esperando a qualquer momento sermos expulsos por algum segurança. Mas isso nunca aconteceu. Em certo momento, quando Flávia passou perto, Maria a chamou e pediu uma foto comigo. E assim ficou imortalizado aquele momento do espaço-tempo de 32 anos atrás. Tive aquela sensação que muitas vezes ocorre em nossas vidas em momentos de muita felicidade. Pronto, posso morrer em paz. Quando o dinheiro acabou, descemos para o Rio Grande do Sul para consertar a moto e continuar nosso retorno em 2 rodas rumo à querida Córdoba, na Argentina. Basta mencionar que pegamos chuva, dormimos em banheiros públicos e até numa vala de oficina.
Passamos frio, calor e fomos devorados por mosquitos. Os planos para uma terceira viagem no Rio incluíam a possibilidade de passar por Buenos Aires e de lá seguir para o Rio ou ir direto quando recomeçasse as gravações em 1992 e nos encontrarmos lá com Maria. Duas ideias nos seduziam ainda mais. O aniversário de 15 anos de Ana Paula Almeida, em fevereiro, e o de Flávia Fernandes, que faria 16 anos, em março. Mas não sabíamos se valia a pena ir só para isso, já que normalmente não havia gravações no início de fevereiro. Nada disso aconteceu. Tivemos que esperar. Por um lado, não sabíamos quando começariam as gravações no Brasil, e por outro, fiquei doente, com hepatite. Durante esse período, aprendi a pintar em tecido e fiz as camisetas que usaríamos depois. Nada extravagante. Uma camiseta vermelha que na frente dizia Anjos da Xuxa, nas costas, Córdoba. O que acabou acontecendo foi que entre março e abril de 1992 fomos a Buenos Aires, ficamos na casa de Maria e acompanhamos os fãs e as paquitas em cada chegada e saída do hotel, do show e do aeroporto. As paquitas que encontramos não eram sempre as mesmas. Também estivemos com o Roberto, o Dengue, e com o Berry, nosso querido coreógrafo que abria portas. Nessa ocasião, entreguei a Flávia um presente, meu anel de compromisso de prata, o mesmo que tive com Graciela. E uma carta da qual não me lembro do conteúdo exato. Provavelmente explicava a história do anel e que ele não representava um compromisso. Nesse sentido, mas um símbolo de que minha fidelidade e carinho sempre a acompanhariam. Apesar de termos ido às gravações, eu não entrei. Apenas acompanhei as idas e vindas. No segundo dia de gravação, de longe, Flávia me viu, levantou a mão e tocou um anel com o polegar. Presumo que fosse o meu. Com quem diz, olha, estou usando. Pode imaginar que essa foi a segunda vez que senti que poderia morrer em paz, que tudo estava realizado. O retorno dessa aventura foi bem esquecível. O Dodge quebrou, e o deixamos em Rosário, voltando de trem até Córdoba. Mas fizemos planos com Maria de nos encontrarmos em junho no Rio. Catu faria 19 anos em julho, e esse aniversário nós faríamos questão de comemorar. A primeira coisa que notamos foi que o cenário havia mudado. Não era o mesmo de 1991. Nem os paquitos estavam recebendo a Xuxa quando ela descia da nave ou a acompanhando. Mas comecemos por Letícia Spiller, ou Pitucha Pastel. Imagine descobrir que ela não era mais paquita. Isso me doeu. Me pegou de jeito e pensei, e agora, como vou conhecê-la? Como vou dizer que vim para o aniversário dela? Foi um choque maior do que o cenário novo ou a ausência dos paquitos. Pelo menos ela havia sido substituída como líder por Ana Paula Guimarães, a Catu, que sempre teve boa disposição com os fãs. Como alguém disse por aí, a paquita mais amável, e de fato foi. Mas voltemos àquela primeira gravação. Estávamos na primeira fila, Maria à minha esquerda, Marcela à minha direita, e no intervalo da gravação, Maria me perguntou se eu conhecia a Xuxa. Eu disse que sim, claro, por isso tudo tinha começado. Mas ela perguntou se eu a conhecia de verdade. Então ela disse, quer conhecer ela? Sim, claro, respondi sem acreditar. E começou a chamá-la aos gritos. E contra todas as minhas previsões, Xuxa veio. Xuxa cumprimentou a Maria e ela disse, quero te apresentar 2 amigos, são Marcelo e Adrián, de Córdoba, Argentina. Ela deu a mão para Marcelo e depois para mim e me perguntou sem soltar a minha mão. De onde é Córdoba? E eu me afogando naqueles olhos azuis com a cara com a perfeição encarnada e envolto numa aura que nunca mais senti, comecei a responder. Córdoba está a uns 3.000 quilômetros daqui, no centro da Argentina. Essa é a terceira viagem ao Rio para assistir as suas gravações. Vim em outubro de moto e participei de uma única gravação graças ao Berry. Depois voltei em dezembro, porque quando estava voltando a minha moto quebrou em Rio Grande do Sul e voltei com o Marcelo para buscá-la. E ela continuava segurando minha mão e me olhando fixamente nos olhos, mas de tudo o que eu dizia, ela ficou com uma coisa só. E perguntou, de moto? Sim. 3.000 quilômetros? Sim. Desce. Disse com firmeza, mas suavemente. Toquei meu queixo com a mão livre, como quem alisa a barba e disse, mas eu tenho 22 anos. Ela insistiu, não importa, desce. E lá fomos nós 3. A própria Xuxa havia aberto as portas do seu reino. Deixávamos de ser seguidores para nos tornarmos convidados. Na quarta viagem houve lindos e muitos bons momentos, mas preciso começar antes com os preparativos. Meus amigos, nessa aventura, Maria e Marcelo não puderam estar comigo. Então, como no ano anterior, eu estaria sozinho lá.
Na viagem anterior, eu havia conseguido todos os endereços e telefones das meninas. Algumas me deram diretamente, outras foram as mães. Então, devido à proximidade que Ana Paula demonstrou da viagem anterior, liguei para ela e combinamos que eu iria à casa dela em Vista Alegre e de lá a mãe dela nos levaria para as gravações. E assim foi feito. Minha única preocupação no início era como entregar o presente de aniversário para Bianca, encontrar o momento certo. Eu nunca tinha conseguido ir até a casa dela, então teria que ser durante as gravações. Essa viagem foi das que fiz até então ao Rio a mais parecida com férias normais, com passeios, visitas e o bônus do reino da Xuxa, mas não podia terminar sem outra promessa. Pituchita já sabia naquele momento que eu havia tentado estar no aniversário de Letícia naquele ano, que estive no da Catu, que fui no da Bianca e que tentei sem sucesso estar no da Flávia em março. E ela me pediu: você vem no meu aniversário, né? Eu não podia dizer que não. Respondi: claro que vou. E ela completou: traga o Marcelo. Em dezembro de 1992, Xuxa e sua turma vieram à minha cidade para fazer o seu show. Não podíamos faltar a isso, eu e meu amigo Marcelo. Não veio ninguém conhecido de Buenos Aires. Eu achei que viriam, mas não foi assim. Então, para receber as paquitas no aeroporto, só estávamos eu e o Marcelo. Eu já tinha reconstruído a moto que usamos um ano antes para voltar do Brasil. Então a perseguição foi de moto. As paquitas subiram numa caminhonete branca no aeroporto e nós as seguimos até o hotel no centro da cidade. Xuxa visitou um dos hospitais infantis da minha cidade e nós estávamos lá. Depois veio a vigília no hotel até a saída rumo ao estádio Córdoba. E claro que acompanhamos o ônibus que levou a turma até o estádio. A quinta viagem ao Rio, ou como eu costumo chamar o começo do fim desta aventura, meu amigo Marcelo havia me acompanhado em 2 dessas viagens, mas não me acompanharia nessa também. Como Marcelo tomou essa decisão, voltei a viajar de avião. Nessa viagem não haveria gravações, era final de janeiro, começo de fevereiro, então eu ia apenas para o aniversário de Ana Paula Almeida, seus 16 anos. Lentamente eu começava a perceber algo que, ao voltar à Argentina, se colocaria em movimento dentro de mim, preparando o 6º e último retorno ao Rio de Janeiro. Minha lembrança começa com ela abrindo o portão de sua casa na Avenida das Américas, na Barra. Lembro que me cumprimentou muito feliz por me ver. E a segunda coisa que fez foi perguntar: e o Marcelo? Dei uma desculpa qualquer por ele. O lugar tinha muitas árvores, muito verde e sombra, algo muito bem-vindo com o calor que fazia. Foi uma celebração normal, né? Sem nada fora do comum para um aniversário, embora sim, algumas coisinhas aconteceram. Alguém pediu que ela fizesse uma sessão de fotos, acho que foi uma das fotógrafas, e Ana Paula aceitou. Aproveitei e tirei algumas fotos também. Outra coisa curiosa que me aconteceu com ela foi que me trouxe uma cerveja. Em um momento, ela se aproximou de mim com 2 latinhas nas mãos e perguntou: bebe cerveja? Eu a olhei desconfiado. Pensava que todas as paquitas seguiam o mandamento da Xuxa, né, de nada de bebida. Eu não bebo com frequência, mas em ocasiões especiais sem problemas. Então pensei: dane-se o mandamento da Xuxa. Essa é uma ocasião especial. Quantos humanos já receberam uma cerveja de uma paquita? E respondi: sim, eu bebo. Ela me deu uma lata e levou a outra para outro rapaz que estava por lá. Talvez um cunhado, sei lá. Cantaram parabéns, fizeram pedidos, jogaram ela para o alto, tiraram mais fotos. E ao final a festa acabou. Nos despedimos felizes por ter compartilhado essa data especial com ela. Eu, particularmente, estava no auge da realização de um desejo que tinha começado olhando para uma tela de TV, 1 ano e meio antes. Dei os 2 beijinhos com que se costuma cumprimentar no Rio, sem saber que seriam os últimos 2 beijos que daria nela, ou em qualquer paquita. Curiosamente, a paquita da qual tirei minha primeira foto naquela plateia em outubro de 1991. Saímos da casa de Ana Paula e começamos a caminhar. Tínhamos que ir até a Avenida Lúcio Costa pegar o ônibus para voltar para casa. Estávamos andando pela atual Avenida Ayrton Senna e uma das meninas, a anfitriã das portenhas, disse: o Paquito Alexandre mora aqui. Querem ver se ele está? Todas disseram sim. O rapaz estava lá e nos recebeu muito bem-humorado. Conversamos um pouco, ele lamentou não ter nada para oferecer, pois o pegamos de surpresa. Tiramos foto com ele. Acho que foi a primeira vez que fãs argentinos da Xuxa o procuraram em sua casa, e acho que ele gostou disso. Já li coisas sobre orgulho e arrogância a seu respeito, mas eu sempre olho nos olhos das pessoas e enxergo além da superfície. Às vezes tenho medo do que vejo, né? Mas nele não vi nada de ruim. Depois desse encontro curioso e inesperado, cada um voltou para sua casa, o hotel, e depois todos de volta à Argentina. A 6ª viagem ao Rio, essa aventura que estava começando depois da 5ª como um simples pensamento em minha mente,
Eu não suspeitava que se transformaria numa aventura que duraria a vida toda. Eu precisava tomar uma grande decisão. Havia duas opções diante de mim naquele momento. Uma era me mudar para o Brasil e começar a minha vida lá, tentando permanecer perto do que eu tinha vivido e experimentado naquele quase 1 ano e meio. A outra opção era ficar na Argentina, buscar uma companheira e começar uma família. Eu não podia tomar os dois caminhos. Não era compatível, na minha visão, formar uma família viajando 3 vezes por ano ao Rio. Eu não queria continuar indo e voltando ao Brasil, ou seja, me estabelecia lá ou ficava aqui. Minha decisão se complicava pelas coisas que eu tinha vivido no Rio. Não tinha sido apenas férias com sol, mar e praia. Foi algo mais profundo da alma. Se eu tivesse que definir Xuxa, por exemplo, eu diria que ela era uma manifestação de energia gigantesca e corporificada que aconteceu naquele momento do espaço-tempo com tamanha magnitude e intensidade que prendeu centenas de milhares, talvez milhões de pessoas com o seu campo gravitacional. Podemos debater se Xuxa isso ou aquilo, mas é inegável o efeito que teve em gerações de pessoas. Me considero afortunado por ter estado ali, no que considero seu máximo esplendor e por ter sido convidado por ela mesma a participar de seu imaginário. Demorei um tempo, mas no fim decidi ficar na Argentina e devo esclarecer, até que eu fosse capaz de escolher, não tive paz. Assim que tomei a decisão, tudo foi clareza, tranquilidade e calma. Com isso começava outra busca, com quem eu queria compartilhar o resto da minha vida. Foi assim que chegou o dia 8 de maio, a primeira vez que saí com Vilma, uma garota que conheci no meu ambiente de trabalho, com quem já estava conversando havia algumas semanas. E naquela noite eu tomei a decisão. Era ela a garota. Essa história é grande demais para ser contada aqui, mas em poucos meses já tínhamos decidido. Casaríamos em 18 de novembro, no civil, dia 19 na igreja, com festa na mesma noite. No dia 20, aniversário dela, voltaríamos em lua de mel para o Rio de Janeiro. Assim se concretizou minha 6ª viagem ao Rio de Janeiro e o começo do resto da minha vida. E voltamos de lá com quem seria minha primeira filha, Ana Paula Juliana. Não visitei ninguém, nem famoso, nem desconhecido no Rio de Janeiro. Mas com tantas idas e vindas das paquitas pelo mundo para gravações, as cruzamos no aeroporto, no dia em que fomos carimbar os bilhetes de volta. Minha esposa Vilma me disse, vai cumprimentar elas. Eu não quis. Demos meia volta e fomos embora. No fim de agosto de 1994, nasceu Ana Paula Juliana. 15 meses depois, em novembro de 1995, nasceu Gabriel Alejandro. 15 meses depois, em janeiro de 1997, nasceu Letícia Bianca. 14 anos e 8 meses depois, em setembro de 2010, nasceu Tadeu Rasson. Esses 30 anos não poderiam ser condensados aqui, merece um capítulo à parte, mas posso dizer que foram 3 décadas de uma vida normal com tudo que a vida traz. Até meados do ano passado, eu precisava me reconectar com o pessoal de lá, com a Xuxa e suas paquitas. Foi então que descobri que Xuxa lançaria no Brasil um documentário sobre ela e pensei, tem alguém ou muitas pessoas lá, relembrando tudo aquilo com nostalgia. Talvez tenha sentido essa energia fluindo de novo, quem sabe. Até que eu conectei com uma Flávia, escrevi e ela respondeu, começamos a conversar. 3 dias depois apareceu outra Flávia. Essa sim era verdadeira. A primeira era um fã-clube, se passou por ela. A segunda respondeu e lembrava desse viajante incansável. Foi um carinho na alma. Alguém se lembrar de mim depois de 30 anos. Algo de bom eu devo ter feito. Pesquisando, vi no que cada uma se transformou e o que era admiração pelo esforço e dedicação virou admiração pelas mulheres em que se tornaram. Conversei com minha esposa Vilma, já havia falado sobre o que senti em 2023 e a reconexão com o Marcelo. Agora contei sobre Flávia e disse que me deu vontade de voltar ao Rio. Só vontade. E nessa conversa pedi perdão. Um pedido que demorei 30 anos para fazer. Aquele dia no Galeão, na nossa lua de mel, eu devia ter ido cumprimentar as paquitas com ela, apresentar, levá-la a uma gravação, mostrar esse mundo mágico do imaginário da Xuxa. Como não aconteceu, ela nunca viu com os próprios olhos. E ela me respondeu, tenho um dinheiro guardado. Se você quiser ir ao Rio, vamos ao Rio. Essa é minha esposa, minha companheira de vida. Agradeci, expliquei que não tem necessidade urgente de ir, mas que um dia voltaremos. E citei aquela frase que virou realidade na minha vida. Tudo está tão magicamente unido que se algo tiver que ser, você não poderá evitá-lo. E essa foi a linda história de Adriana. Tem mais. Você me mandou ainda mais uma parte da história. A continuação disso é muito bonito. Fica para um próximo vídeo. Me conte a sua história, me conte a sua história. De momento é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.